Tudo, não vai me esconder nada. Vamos às notícias do esporte com o próprio que está aqui pronto. Bom dia, Daniela Prata, bom dia a todos vocês. Espero que tenham tido um bom fim de semana. Agora o fim de semana não foi bom para Jael, né? Não foi muito bom para Jael, não. Você ficou sabendo da história, né, do Como Jael, foi? Rapaz. A conversa no bastidores que acontece é a seguinte. No Jael tinha um médico marcado, um exame a fazer marcado no Fazendão durante essa semana. Jael não teria ido para esse exame. O dirigente foi cobrar o Jael, por que você não foi pro fazer o exame? Acabaram se desentendendo e foram a vias de fato. Quer dizer, o Jael foi a vias de fato com o dirigente. Como assim? Bateu? Chegou a agredir o dirigente e aí deu a maior confusão. E agora, nos bastidores, a conversa que rola também é que o Jael não vai vestir mais a camisa do Bahia. O Jael, então, pode ser que tenha sido a última vez na rodada passada que ele vestiu a camisa tricolor. Então, essa história vai render muito ainda. O Jael, que não está aqui em Salvador, viajou, está com um Espadoto, que é o empresário dele, que vai voltar para Salvador para poder resolver a situação dele. Mas a conversa que rola é que o Jael não vai vestir mais a camisa do Bahia. Até porque como é que fica a moral do dirigente depois disso, né? Não, fica isso complicado. É um fato gravíssimo, né? É um fato gravíssimo porque envolve agressão e sem contar na questão do desfalque que ficou para o time do Bahia. É verdade. E o Jael chegou a dar entrevistas, pediu desculpa, disse que perdeu a cabeça, mas o importante é que aconteceu. O fato foi consumado, o Jael acabou agredindo o dirigente do Bahia e fica complicado a permanência do Jael, até o clima vai ficar ruim, porque pode também acontecer com outros jogadores, aí já vão falar, aconteceu com o Jael permaneceu, então é complicado isso, o Jael não deve vestir a camisa do Bahia mais. É por isso serve de exemplo para qualquer pessoa, não só do futebol, a gente tem que contar até 10, até 20, até 1000, às vezes, para não perder a razão. Certamente deve estar arrependido do que fez, mas na hora de cabeça quente, tá vendo? Que sirva de exemplo para todos nós, para na hora do desespero tentar manter a calma. Tentar manter a calma. E agora, o Jael assistiu ontem da arquibancada, né? Não daqui de Salvador, mas provavelmente em casa deve ter assistido o Bahia, que recebeu o Fluminense em Pituaçu. E o Tricolor não fez o dever de casa não, viu? Perdeu de virada, decepcionou a pequena torcida que foi lá no estádio para ver essa partida. Vamos ver. Espaço para assistir a Bahia e Fluminense não faltou no estádio de Pituaçu. O alto preço no valor do ingresso afastou mesmo a torcida, que viu o esquadrão de aço partir para cima do visitante. Aos 17 minutos, o garoto Maurício recebe o lançamento e invade a área, ia marcar, mas o zagueiro consegue evitar o gol. Todo mundo pede pênalti nesse lance, mas o árbitro manda seguir. Tá tudo bem, Maurício, você não fez o gol, mas Camacho mostrou como é que faz. Após bela jogada, aos 24 minutos, ele acerta o chute em cheio, sem chance para o goleiro do Flu de Feira. 1-0 Bahia. O camisa 1 do Touro do Sertão, aliás, trabalhou bastante. Evitou que Avni, Boquita e Maurício ampliassem o placar ainda no primeiro tempo. No intervalo do jogo, o que teve de torcedor tirando aquele cochilo na arquibancada, mas acordou logo na etapa final, quando Boquita parte em velocidade e quase marca o segundo para o Bahia. O primeiro chute do Flu na partida foi esse aí, de Melo. A bola foi parar lá no alambrado. Já o de Avni foi em cheio e obrigou o Beto a afastar o perigo. Aí o duelo esquentou e as duas equipes tiveram boas chances de gol. Mas futebol é assim mesmo, ninguém sabe o que pode acontecer. E o pior aconteceu com o Bahia, inacreditável. Em 5 minutos, a defesa tricolor dá um apagão geral e o Flu se aproveita. Primeiro, Douglas lança Sérgio e faz o gol de empate. Logo em seguida, Tássio aproveita a bobeada da zaga adversária novamente e faz o segundo. O gol da virada e da vitória do Fluminense de Feira. A comemoração foi grande entre comissão técnica e jogadores. A torcida do Bahia é que não gostou nada da derrota dentro de casa e protestou. Primeiro tempo até que jogou bem, perdeu muito gol. E depois chega no segundo tempo fazer um papel desse aí, pô, tomar 2-1 do Fluminense dentro de casa. Não existe isso não. Sentimento de tristeza, pô, de revolta. A gente vem, paga, entendeu? E aí encontra um negócio desse, pô, é recebido dessa forma aí. A responsabilidade é minha, pela escalação, pela equipe, mas nós temos uma equipe ainda em formação. O Bahia não fez uma grande partida, não fez um bom primeiro tempo, mas 2 lances em 5 minutos, quer dizer,
A gente foi castigado e tem que continuar o trabalho para que isso não aconteça. E agora? Agora fica complicada a situação, principalmente para o técnico Rogério Lourenço, que está pendurado aí, viu? O Rogério Lourenço que vai ter uma semana inteira para poder arrumar esse time do Bahia, que vai enfrentar o Vitória, Clássico Bavi, já no próximo domingo lá no Barradão. Então já vai ficar complicado. Se o Bahia perder essa partida, empatar, o resultado não for satisfatório, não jogar bem, fica complicada a situação do técnico Rogério Lourenço. Falando um pouquinho dessa partida de ontem, Daniela, não dá para explicar o que aconteceu com esse time do Bahia. O Bahia começou o primeiro tempo bem, atacando, fez o gol. O Fluminense quase não atacou, a gente viu, foi um chute só que o Fluminense deu. E o Bahia, por falha de marcação, teve o próprio Luizão que estreou ontem, não está bem ainda fisicamente, acabou vacilando, não acompanhou o jogador e o Bahia tomou 2 gols em menos de 5 minutos. Agora vem cá, será que isso não tem a ver com a questão da confusão de Jael, não? Porque será que interferiu psicologicamente no coletivo? Não, né? Não acredito que isso vá interferir dentro da partida. Dentro da partida o jogador tem que esquecer o que aconteceu fora de campo, tem nada a ver. Jael é Jael, não jogou. Obviamente que fez falta o Jael nesse jogo. Até porque o Pedro Beda, que é o atacante, vale de passagem dizer que ele jogou muito bem ontem, se movimentou. Não é um atacante que sabe fazer gol, mas é um atacante que toca bem a bola, sabe se movimentar. E desse jogo de ontem dá pra gente destacar a participação, um pouco tempo do Zezinho, que vestiu a camisa 10 do Bahia, entrou e já dá pra ver que o garoto tem qualidade. Também outros jogadores aqui, que é o Maurício também, que jogou muito bem, pra mim foi o melhor em campo do Bahia. Porque como é um trabalho de equipe, né, futebol é um trabalho de muitas pessoas. E quando há uma confusão com um dirigente ou com um que é o coordenador daquilo ali, será que não se reflete na equipe toda? Por isso que eu estou perguntando, né? Pode ser. Mas vamos aguardar a próxima partida. Já que o Vitória é um dos próximos adversários, como foi o Vitória essa verdade. semana? O Vitória também não foi tão bem assim, não. Deixou segurar deixou o Bahia de Feira empatar o jogo nesse duelo lá em Feira de Santana. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar aqui, a gente vai comentando esse lance dos 2 gols. O Bahia também que acabou sofrendo o Vitória, que acabou sofrendo um pênalti. A gente já está vendo os lances aí. Vamos ver. O primeiro gol foi do Edson. A gente vai ver o Adailton tocou pro Edson, embolou com o goleiro. O gol foi aos trancos e barrancos, mas saiu. O importante foi que o Vitória saiu na frente, fez esse 1-0. E a gente vai ver agora o lance do pênalti daqui a pouquinho, em que o Bahia de Feira conseguiu um empate. Confusão na área, o Vitória fez 1-0, agora vai ser o passe. O jogador Alisson acabou, o árbitro viu o Alisson empurrando, aqui, na minha opinião, se empurrou, foi fora da área, mas há o contato realmente entre os 2 jogadores. A gente está vendo o replay aí, dá para ver a mãozinha do Alisson ali sim, viu? Dá para ver a mãozinha do Alisson. Aí cabe agora o árbitro decidir se foi dentro ou fora da área, ele decidiu que foi dentro. O pessoal reclamou bastante desse pênalti. E o time do Bahia de Feira empatou com o João Neto aos 37 do primeiro tempo. E o Vitória que pressionava bastante no início, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo deixou o Bahia de Feira ir para cima. O Bahia de Feira conseguiu esse empate, que foi importante, né? Porque trata-se do Vitória, sempre que empate com Vitória e Bahia para os times do interior é sempre importante, sempre fundamental. Mas o Bahia de Feira também, que estava brigando pela liderança, acabou, né? Com esse empate frustrando a rapaziada lá. Bom, uma novidade hoje na Toca do Leão, que vai ter o diretor Beto Silveira, confirmou a contratação do meia Giovani. O jogador vai chegar nesta segunda-feira à tarde aqui em Salvador. Giovani será apresentado na tarde desta segunda-feira, como eu falei, lá no Barradão. E ele começou a carreira no Cruzeiro, defendeu grandes clubes como Barcelona, Benfica, Manchester City e atuou também pela seleção brasileira. Jogou as Olimpíadas em 2000 e a Copa América em 2001. Além de Giovani, vai ser apresentado também na tarde desta segunda-feira o atacante Pedrão, viu, gente? Pedrão que a gente anunciou durante a semana. Com isso, as contratações para esse início de temporada lá no Vitória estão encerrados. Vamos fazer o seguinte, vamos ver agora os outros resultados da 4ª rodada do Campeonato Baiano. Você vai acompanhar aí na sua tela, tá vendo aí? Juazeiro 1, Serrano 1. Serrano, hein? Que brincadeira, não ganha uma. Atlético de Alagoinhas 2. Hein, Felipe? Pois é, rapaz. O Atlético de Alagoinhas 2, o Atlético de Alagoinhas está muito bem, venceu 2-0 o Feirense. Colo-Colo 1-0 no Ipitã, Colo-Colo também que vai bem no campeonato. Vitória da Conquista 1-0 no Camaçari. E o Bahia de Feira, que a gente viu, empatou 1-1 com Vitória. E o Bahia, daqui da capital, perdeu para o Fluminense de virada por 2-1. E agora, logo em seguida, você já vai acompanhar como é que fica a classificação dos 2 grupos do campeonato. Anota aí como é que está a sua equipe aí na tabela. No grupo 1, Atlético de Alagoinhas, muito bem no campeonato, é o líder, tem 9 pontos. Bahia de Feira deixou escapar aí a liderança, tem 8. Colo-Colo vem em terceiro com 8 pontos também, perde no saldo de gols. Vitória da Conquista em 4 com 6 pontos. Bahia em 5º com 4 pontos. O Bahia tem que ficar ligado aí para não ser eliminado da competição. Uma derrota no Bavi pode complicar a vida do tricolor. E o Juazeiro, o lanterninha do grupo 1, tem apenas 1 pontinho conquistado nesse campeonato.
do grupo 1, já vamos para o grupo 2. Isso, Vitória está em primeiro com 7 pontos na liderança, deixou escapar também, poderia estar se distanciando mais do Fluminense, que venceu e encostou ali na liderança também no Vitória, tem 7 pontos. E logo bem atrás, em terceiro, logo atrás não, 3 pontos atrás, tem um Camaçari, Feirense e Ipitanga. Ali o que difere também é o saldo de gols. E o Serrano, que não conseguiu vencer ainda, está em sexto, tem apenas 4 pontos, está complicada a vida do Serrano, viu, minha gente? Muito bem, então eu lhe espero amanhã, viu, Tá seu certo, Felipe amanhã Brandão? aqui no Agora horário. sim, você lembra que a gente anunciou aqui uma série de reportagens sobre tatuagem. Nós estamos fazendo essa matéria, eu mesma fui nesse final de semana conversar com algumas pessoas. Você sabia que as vítimas de campos de concentração eram tatuadas? Eles usavam tatuagens para identificar os judeus e as vítimas do Holocausto. Tchau, Felipe. Tchau. Até amanhã.